Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para comentar a segunda temporada de House of the Dragon. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, primeira coisa, sim, esse vídeo está saindo um pouco atrasado, né? Para quem tá assistindo esse vídeo no dia que saiu, já tá fazendo aí quase 2 semanas que a temporada acabou, né? Mas só para dar um contexto, gente, porque assim, os vídeos eu só consigo gravar ou sexta-noite ou sábado de manhã. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo na sexta seguinte que acabou a temporada e eu só lanço o vídeo na outra semana. Então, assim, tem um processinho aí um pouco mais longo. Então, a temporada acabou no domingo passado, pra mim, e eu só tô lançando esse vídeo uma semana depois. Então, acaba deixando um pouco mais espaçado o tempo quando eu tenho que falar de algum assunto mais urgente, digamos assim, como, né, o final da temporada aí, que o certo teria sido eu postar ele um pouquinho antes, mas com o meu cronograma aí eu não consigo gravar em outro horário, então vai ter que sair um pouquinho depois. Eu até me questionei se eu deveria lançar ou não, por ser, né, um pouquinho atrasada ali de todos os outros conteúdos aí, de todos os outros criadores de conteúdos, mas eu queria falar sobre a série, então eu resolvi deixar mesmo, vai sair um pouco depois, não vai ser tão entregue o vídeo, né, quanto seria se eu tivesse feito ele antes, mas enfim, gente. Vou comentar aqui então o que eu achei dessa segunda temporada. Esse vídeo vai ter spoilers, tá, gente? Porque eu não quero ficar toda hora tendo que ficar pensando se isso é spoiler, se isso não é, então vai ter spoiler. Eu vou falar spoilers da série. Eu não vou comentar muita coisa sobre o livro, até porque assim, eu não fiz a releitura agora pra segunda temporada, então assim, eu não lembro de muita coisa do que vem pela frente, eu lembro de coisas muito específicas, tipo o destino de alguns personagens e coisa e tal, mas isso eu não vou comentar, tá? Eu vou falar mais realmente sobre aquilo que aconteceu na temporada e algumas diferencinhas que eu lembro aí realmente do livro pra série, mais coisas que já aconteceram na série, tá? Então não precisa se preocupar que eu não vou dar spoilers de coisas à frente. Bom, vamos lá. Eu quero comentar sobre alguns pontos, mas primeiro eu quero dar a minha opinião sobre o que eu achei dessa temporada e a minha opinião referente à opinião geral, tá? Porque assim, eu já vou adiantar que eu gostei dessa temporada. Eu acho que eu fui uma das únicas 5 pessoas que gostaram dessa temporada. Porque assim, eu só vejo o pessoal reclamando sobre essa temporada. Já vou entrar nessa questão. Primeiro, deixa eu dar minha opinião. Assim, essa foi uma temporada muito mais lenta, tá? Então, assim, eu entendo algumas críticas em relação a isso, porque realmente é uma temporada que não teve tantos momentos impactantes. Foi mais uma temporada de desenvolvimento, de introdução de algumas coisas, de fechamento de outras. Então, foi uma temporada que teve seus momentos um pouco mais devagares, digamos assim, mas a gente teve muita jogada política também, teve muita movimentação dos dois lados. E pra mim, eu vejo essa segunda temporada como um livro 2 de uma trilogia, ou um filme 2 de uma trilogia. Porque normalmente, não é regra, mas normalmente a gente tem, né, vamos pegar uma trilogia de livros aí. O primeiro, que é, a gente tem a introdução, mas a gente tem coisas acontecendo, tal, que, né, é um livro que tem que te deixar interessado o suficiente para continuar lendo. A gente tem o terceiro livro, que é o livro onde vai ser tudo resolvido, as consequências de todas as coisas ali vão acontecendo, enfim. E a gente tem o livro do meio, que normalmente ele serve de ponte do primeiro para o terceiro, e a gente tem todo o desenvolvimento que vai acontecer ali. Então tem muitas trilogias por aí que o livro do meio, ou se for um filme, o filme do meio, acaba sendo menos preferido dos fãs, porque ele tende a ser um pouco mais lento e focar no desenvolvimento. Para mim, essa segunda temporada, ela foi isso. Ela foi uma temporada de ponte da primeira para a terceira temporada. Porque a gente vê que a temporada ela terminou num ponto em que a gente vê que não, agora não tem mais jeito, agora a guerra vai começar mesmo. Já tá tudo pronto, os jogadores já estão tudo no tabuleiro, vai começar. Então eu vejo que essa foi uma temporada para resolver as coisas para chegar no ponto da terceira temporada. Concordo com algumas coisas que o pessoal tá falando. Tem algumas coisas que eu acho que não precisava ter ficado uma temporada inteira em cima, desenvolvendo, coisa e tal. Acho que poderia ter sido mais dinâmico, poderia ter sido mais rápido. Mas a gente tem algumas questões aí envolvendo essa temporada. Eu fiquei sabendo aí, né,
dei uma pesquisada, coisa e tal, e vi de alguns outros criadores de conteúdo comentando sobre isso, que na verdade essa temporada ela sofreu por mudanças que não foram escolhas da produção da série. Essa temporada era pra ter tido 10 episódios. Ela foi escrita pra ter 10 episódios. Esse episódio que foi lançado não era pra ter sido o último, era pra ter sido o 8º de 10. O que aconteceu foi que a HBO mandou a produção da série cortar 2 episódios, né? Não, a temporada vai ter que ser 8, eles decidiram que vai ser assim e eles tiveram que cortar 2 episódios. Então, os 2 últimos episódios que eram pra ser dessa temporada foram transferidos pro início da próxima. Então, assim, esse episódio realmente, o último, né, que foi alvo de muitas críticas, ele não era pra ter sido o último episódio. Ele era pra ter sido realmente aquela última introdução, aquele último desenvolvimento pra realmente dar o início ali à guerra, onde, né, provavelmente aconteceriam várias coisas no 9º e no 10º episódio pra encerrar a temporada com um fôlego bom. Mas por decisões que não eram da direção, né, da produção, enfim, eles tiveram que cortar esses episódios. Outra questão também que eu vi também sendo comentada foi a questão da greve dos roteiristas. A princípio, a série ela não foi afetada pela greve dos roteiristas, porque quando a série começou a ser gravada, a greve dos roteiristas, na verdade, quando a greve começou, o roteiro já estava pronto, então a série já estava começando a ser gravada. Só que acontece, eu até vi, eu não sei se quem me segue aqui, acompanha, conhece, tem uma youtuber, que é a Mikan. Eu conheço ela, acompanho ela há muito tempo, ela faz muito conteúdo de Game of Thrones, inclusive agora House of the Dragon, ela fez na segunda temporada cobertura episódio a episódio, com lives de tipo 3, 4 horas por episódio, muito aprofundado, muito bom, eu assisti todas as lives dela, gravadas, porque, né, que vai até tarde, não dá pra assistir. Mas ela comentou sobre isso, né? Em alguma das lives dela, não lembro agora qual, ela comentou sobre isso. Que a princípio a greve não afetou, porque os roteiros já estavam prontos quando a greve começou. Porém, quando a série estava sendo filmada, a greve estava acontecendo. E o que aconteceu, gente? Eles não podiam mexer no roteiro. E ela comenta numa das lives dela que assim, o roteiro estava pronto, beleza. Mas muito se altera do roteiro quando está sendo filmado. Porque às vezes na hora de gravar eles veem que alguma coisa não tá dando muito certo, então eles têm que mudar algumas falas, eles têm que dar uma mexida aqui, trocar alguma coisa de lugar. Então eles fazem uma adaptação e os próprios atores fazem adaptações enquanto eles estão gravando. Isso não podia ser feito, porque estava rolando a greve, então eles não podiam alterar em roteiros que já estavam prontos. Então, assim, muita coisa que eles acertam na hora da gravação não pôde ser acertada. Então, sim, ela foi afetada, não foi tão afetada assim, mas ela foi afetada. Por exemplo, a gente teve um momento, né, do beijo da Rhaenyra e da Mysaria no episódio 6, eu acho. Foi 5, 6, já nem lembro mais qual que foi o episódio. Esse foi um improviso ali, que aconteceu durante as gravações, e os improvisos poderiam acontecer desde que não alterassem o roteiro. Por isso que depois que tem o beijo ali no episódio, a gente não vê repercussão nenhuma, não vê isso sendo debatido durante o episódio, a gente não vê ninguém falando sobre isso, né, nem as duas próprias personagens conversando sobre isso, porque elas não poderiam falar sobre isso. Porque aquele momento foi um improviso, ele não estava no roteiro, então elas não poderiam, eles, né, no caso a produção, não poderia alterar o roteiro para fazer as personagens falarem sobre isso, porque não tinha como alterar. Então, assim, a série sofreu com essa restrição, digamos assim. Então, assim, não tô dizendo que todos os problemas da série foi culpa disso. Claro que não, mas, né, é que teve essa questão. Mas, assim, gente, de modo geral, como eu falei, eu gostei da temporada. Acho que ela teve seus problemas, acho que, né, tem muito a melhorar aí pra uma próxima temporada. O final foi um pouco anticlimático, eu vou falar melhor sobre a season finale, mas assim, foi um pouco anticlimático, mas eu gostei desse episódio final, e aí foi engraçado porque eu terminei de assistir, e eu tipo, legal o episódio e tal, e aí eu fui ver os comentários e todo mundo, nossa, que episódio horrível, lixo, não sei o que, e eu fiquei tipo, gente, eu acho que eu fui única. Mas talvez também tenha sido porque, como eu não tava tão animada com essa temporada, né,
talvez isso tenha diminuído um pouco as minhas expectativas, assim, né? E uma coisa que ajudou também é porque, assim, essa foi a primeira temporada desde que eu comecei a assistir Game of Thrones que eu não assisti ao vivo, né? Então, eu acho que isso impactou um pouco, né? Eu comecei a assistir Game of Thrones em 2014, então fazem 10 anos aí que eu acompanho esse universo de Game of Thrones e eu sempre assisti ao vivo no domingo. E essa foi a primeira vez que eu não assisti ao vivo. Então, eu acho que isso acabou dando uma afetada também, porque eu assistia no dia seguinte, então, sabe? Eu acho que mudou um pouco ali a minha animação em relação a essa segunda temporada, sabe? Mas eu queria comentar agora sobre uma questão que é essa questão realmente da opinião geral, sabe? Da série, assim. Porque eu acho que o fandom de GOT tem um problema, sabe? Não é exclusivo do fandom de GOT, mas assim, estou falando, né, desse universo, então eu vou falar sobre esse fandom em específico, porque eu acho que a galera não sabe o equilíbrio. É 8 ou 80. Ou é muito bom, ou é muito ruim. E não existe nada no meio disso. Até a Mikan comentou também nas lives dela. Na última live dela, ela comentou sobre isso. Porque o que acontecia? Ela, na época de Game of Thrones, ela fazia os conteúdos junto com a Carol Moreira, que é outra youtuber também. As duas faziam essa cobertura juntas. E na época que tava ali na sexta, sétima temporada, que elas já faziam essas lives episódio a episódio, elas foram comentando, tipo, alguns problemas que estavam surgindo, tal, na série, enfim. E o pessoal, tipo, começou a xingar elas. Ai, nossa, vocês não são fãs de verdade, haters, e falar um monte de coisa. E assim, ela comenta isso na live, e realmente, gente, não é exagero, porque eu estava lá. Quando elas faziam essas coberturas, coisa e tal, eu acompanhava e realmente o pessoal xingava muito as duas, por conta delas estarem apontando algumas críticas, né, fazendo algumas críticas pra série. E aí, quando veio a oitava temporada de Game of Thrones e, tipo, todo mundo viu que a série realmente estava muito ruim, foi o contrário. Porque elas apontavam as coisas que estavam muito ruins, mas elas também davam destaque para as coisas positivas. Então, tal cena foi legal, tal ator atuou bem, a direção de tal cena, não sei o que, tal, tal, tal. Elas davam o destaque para o que merecia ter destaque. E aí o pessoal, tipo, ignorava todas as críticas que elas faziam e simplesmente falavam que elas estavam passando pano, que a HBO tava pagando elas pra elas falarem bem da série, sempre que, tipo, elas criticavam um monte, sabe? Então, assim, eu vejo que hoje em dia, eu falei do fandom de GOT, mas é muito geral, o pessoal não sabe ter um equilíbrio. Então, assim, tem um episódio inteiro. O episódio inteiro, vamos supor que seja mediano. Teve uma cena que é ruinzinha, nossa, que episódio horrível. Aí, porque esse episódio foi horrível, a temporada inteira foi horrível. E por conta da temporada toda ser horrível, a série é um lixo. Gente, assim, eu dei uma exagerada aqui, mas eu vi comentários muito similares, entendeu? Muito similares. Que assim, nossa, essa cena não faz sentido. Essa série é horrível mesmo. Com base em uma cena. E todo o resto, entendeu? Então, o que me dá muita agonia, eu vi que, tipo, tem muita gente que tem opinião contrária à minha, e tá tudo bem, né? Faz parte. Eu acho que ter opiniões diferentes é o interessante até pra gerar debates, coisa e tal. Mas que tem gente que, tipo, totalmente se fecha naquilo ali e, pô, odiei, é tudo horrível, a série não presta, não vou assistir mais a próxima temporada. E tudo bem também, é um direito seu de não assistir a próxima temporada, mas assim, nossa, é horrível, de uma hora pra outra, sabe? E isso me deixou muito assim, porque assim, como eu falei, eu entendo a decepção com essa temporada por ter sido mais lenta, mas aconteceu tanta coisa nessa temporada, tanta coisa. A gente teve muito desenvolvimento. A gente teve. Eu vi gente comentando, tipo, nossa, mas não aconteceu nada nessa temporada, os personagens, tipo, não andaram pra lugar nenhum. E como não? Olha quanta coisa aconteceu. Eu vou falar sobre os plots mais específicos, mas assim, aconteceu muita coisa. Talvez não coisas tão empolgantes, né? E não no ritmo que a gente queria que tivesse acontecido, mas aconteceu, sabe? Então dizer que não aconteceu nada também é um exagero, sabe? Então também tem essa outra coisa que foi levantado bastante, eu acho que foi depois do episódio 2 ou 3, agora eu não lembro, que o pessoal reclamou que, tipo assim, nossa, tá muito parado, coisa e tal, e que tinha sido um episódio muito de movimentação política e com diálogos fortes, e foi um episódio muito bom, inclusive. Eu acho que foi o episódio 2, não tenho certeza. E o pessoal reclamando porque não tinha tido batalhas e porque, nossa, ainda não teve nenhuma batalha e coisa e tal. E assim, cara,
me desculpa, mas quem tá comentando isso não assistiu Game of Thrones. E se assistiu, não gostava de Game of Thrones, então. Porque assim, se você pega ali as primeiras 3 temporadas de Game of Thrones, principalmente, que são temporadas muito boas, tem pouquíssimas batalhas. A gente tem momentos impactantes e coisa e tal, mas assim, as primeiras temporadas é muito sobre diálogo, é muito sobre movimentação política, é muito sobre esse jogo de poder. Então, assim, é você realmente querer só focar na parte da ação e esquecer do desenvolvimento. E esse foi o grande problema do final de Game of Thrones, que eles quiseram correr com tudo, esqueceram totalmente do desenvolvimento dos personagens, quiseram só se basear no nome que Game of Thrones já tinha, fazer umas batalhas legais e encerrar a série, e ficou do jeito que ficou, horrível. O final de Game of Thrones é horrível. Né? E justamente porque eles não quiseram apostar em terminar com um desenvolvimento bom, com diálogos bons, porque faz parte, é um equilíbrio. É óbvio que também ficar só nisso vai ficar chato. A gente precisa também de momentos um pouco mais de ação, né? E enfim, as batalhas, enfim, precisa tal para dar um equilíbrio, mas não é só isso também. Então, acho que a questão toda aí, equilíbrio, a palavra, entendeu? E acho que os próprios, né, produtores têm que também ver esse equilíbrio para não deixar uma temporada muito corrida e nem muito parada também, né? Mas, enfim. E aí agora eu vou comentar então sobre os enredos mais específicos. Eu acho que a gente pode separar em 2 grandes enredos, que é o enredo dos verdes e o dos pretos, e cada um tem os seus sub-enredos ali, né? E eu vou começar comentando dos verdes, e eu notei que eu tô usando verde, gente. E foi uma escolha errada de roupa hoje, porque eu tô sempre de preto. Sempre. Aí hoje que eu pensei, não, vou botar uma blusa diferente aqui e tal. Escolhi uma blusa verde, gente. Enfim, isso não quer dizer nada, tá, gente? Eu sou team preto, entendeu? Eu sou aqui a Rhaenyra rainha. Então, assim, ignorem a cor da roupa, tá? Mas enfim, vamos começar com os verdes. Apesar de eu não ser time verde, eu tô gostando bastante de como a série tem lidado com eles e mostrado eles, porque eu acho que tá dando a chance da gente ver outro lado, né? Porque eu acho que, assim, grande parte das pessoas que leem o livro, né? Assim, o livro, ele é meio neutro, mas ao mesmo tempo, assim, dá pra ver. Porque, assim, o livro, ele é né, eles são esses registros históricos contados por terceiros, né? Então a gente não tem, por exemplo, a Rhaenyra contando a versão dela, o Aegon contando a versão dele. A gente tem outras pessoas contando essas versões terceirizadas. Então, tem muitas horas que, tipo assim, esses narradores meio que puxam para um lado, puxam para o outro. E eles colocam muito, tem vários momentos que, tipo assim, eles colocam muito a Rhaenyra como essa rainha que ficou muito malvada, que não sei o que, tal, tal, tal. Tanto que no livro, né, ela é mostrada como uma pessoa com uma personalidade muito mais forte, assim, coisa e tal. Só que mesmo assim, quem lê, eu não sei se é pela questão de, tipo assim, ah, não, o Viserys colocou ela como herdeira. Essa, pelo menos, foi muita questão pra mim. Acaba assumindo o lado dos pretos ao invés do lado dos verdes, né? Porque pela sucessão e pelo que foi declarado, ela era para ser herdeira, então o certo seria ela. Então a gente vê os verdes como os vilões, digamos assim, né? Então eu acho que isso já é algo meio que proposital do George R. R. Martin colocar na narrativa pra gente enxergar dessa maneira. Só que como o livro é um relato histórico e tal, a gente não tem muito por dentro de ninguém, a gente não vê muito o desenvolvimento de personagem de ninguém. Então eu acho muito interessante o que a série tá fazendo com o lado dos verdes, mais do que dos pretos ainda, porque tá transformando esses personagens em personagens interessantes de acompanhar. E tá dando mais dimensões para esses personagens, e não tá sendo só aquela coisa, eles são os vilões, sabe? Porque eu acho que muito do que o George R. R. Martin sempre tentou trazer também é essa coisa de que ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. As pessoas têm um pouco de cada dentro de si. Então eu acho que a série tá tentando trazer um pouco disso também com os verdes, sabe? Então eu gosto de como a série tá explorando, por exemplo, o Aegon. O Aegon é um personagem que na primeira temporada eu não suportava ele. Continuo não suportando, mas assim, nessa temporada eu acho que a gente conseguiu ver um pouco mais de outros lados dele. Então assim, no primeiro episódio a gente vê ele tentando governar e a gente vê que, tipo, ele tá tentando ajudar o povo, por exemplo.
Isso é algo que eu não esperava. Eu achei que ele ia ser um rei mais relapso ou um rei mais realmente não cruel, mas assim que não ligasse muito realmente pro que o povo quer e coisa e tal, né? Eu não esperava algo nível Joffrey, mas assim mais pra isso do que pro que ele tentou ser, sabe? De tentar ajudar e coisa e tal. A gente vê ele sofrendo ali depois de todo o evento de sangue e queijo, coisa e tal. Inclusive, eu vou tentar maneirar aqui as palavras, né? Porque senão eu vou desmonetizar meu vídeo. Porque agora eu monetizo meu vídeo, gente. Então, assim, eu tenho que cuidar com algumas palavras-chave. Então, enfim. Mas eu acho muito interessante toda a trajetória dele ali, depois dos eventos de sangue e queijo ali. Então, acho que o ator também, o elenco como um todo dessa série, assim, ó, incrível. Elenco maravilhoso, brilhou demais, assim, esse elenco. Principalmente nesses primeiros episódios que tinha uma carga dramática muito mais forte. Então, eu gostei, assim, de acompanhar esse outro lado do personagem, apesar de eu não torcer pra ele, não querer, né, que o time verde vença, me fez entender um pouco mais do lado dele, sabe? Não necessariamente o lado dele, mas, tipo, conhecer um pouco mais dele, sabe? O Aemond também, a gente teve um pouco mais, eu ainda acho que foi pouco. Eu queria ver mais do Aemond, eu acho que é um personagem que pode aparecer um pouco mais na próxima temporada, de repente. Porque a gente vê um pouco mais ele tendo os seus momentos de vulnerabilidade, a gente vê ele nessa coisa de querendo ser rei, né? A gente já viu desde a temporada passada ele falando sobre isso, e vê nessa temporada que ele tá disposto, inclusive, a, né, desviver o irmão dele. E é interessante a gente ver a construção disso, né? Do Aegon provocando o Aemond ali nos momentos antes, né, num episódio antes, se eu não me engano, e ver até onde isso vai sendo levado ali e tal. Então eu acho interessante, sabe, essa construção que o Aemond tá tendo. É um personagem que a galera, assim, no geral, tá com muita raiva, mas eu achei ele um personagem muito interessante. Também fico com raiva, tá? Mas eu acho ele muito interessante e eu quero ver mais dele, sabe? Eu acho que é um personagem que tem muito potencial pra mostrar bastante aí nas próximas temporadas. A Helena é uma personagem também que teve um pouco mais de destaque. Ela é a primeira personagem assim, que já tem uma diferencinha aí dos livros. Porque nos livros, o evento todo do sangue e queijo, que é aquilo que acontece lá no primeiro episódio com o filho da Helena, com o Aegon, é um pouquinho diferente, um pouquinho pior nos livros. No livro, só tenho mania de falar nos. Porque lá no livro, a Helena e o Aegon, eles têm 3 filhos. Eles têm os gêmeos, que é o Jaehaerys e a Jaehaera, e eles têm um outro filho, que é o Maelor. E quando chegam ali o sangue e o queijo para executar a missão ali, eles falam para Helena escolher um para salvar. E aí ela escolhe um para salvar e eles vão lá e, né, o que ela salvou. É difícil sem falar as palavras, gente, mas tudo bem, vou tentando aqui. E aí ela fica muito abalada com aquilo, né? Fica muito mexida e tal. Enquanto a série já tomou uma outra abordagem de tipo assim, meio que parece que a Helena já sabia o que ia acontecer. Então ela já meio que sabia que aquilo precisava acontecer para as coisas seguirem o seu caminho. Então a gente tá tendo um caminho um pouco diferente com a Helena, né? Com essa coisa das visões que ela tem, né? As profecias que ela fala aí. Vamos ver o que vem aí pela frente pela Helena, se o final que eles vão seguir com os personagens vai continuar, se vão divergir. Tem alguns personagens assim que eu não sei se vai continuar do mesmo jeito que acontece nos livros, se não, então tô curiosa aí em relação a ela. A Alicent é uma personagem que eu acho ela interessante, em alguns momentos eu acho ela chata. Nessa temporada, eu não sei, é uma coisa que, novamente, eu vou usar a minha fonte principal de conhecimento de GOT é a Mikan, então eu vou usar ela como fonte aqui, que ela comentou sobre isso também, porque o que acontece, tem um momento nos livros da Dança dos Dragões mesmo, que a Alicent realmente ela não tem mais um papel ativo. Então ela é uma personagem que ela fica de lado. Então, parece que os roteiristas, né, os showrunners, eles estão meio perdidos em relação ao que fazer com a Alicent nesse momento. Eles não sabem muito bem o que fazer com ela. Então, ela tá meio jogada ali na trama, né? Então, tiveram alguns episódios que ela ficou um pouco solta ali na trama. Mas ela teve momentos bons também, assim, acho que dentro da temporada, momentos emocionantes, assim, tal, de diálogos bons. Acho que todo o rolo dela com o Cole, com o Kristen Cole, acho que
porque eu odeio Kristen Cole, já vou falar sobre ele. Mas eu acho que ali, principalmente os diálogos dela com a Rhaenyra foram muito bons, assim. As cenas dão pra ser discutidas aí, né, sobre o jeito com que as cenas foram acontecendo, principalmente o primeiro encontro das duas. Mas acho que, de um modo geral, o diálogo delas em si foram bons, sabe? Eu gostei, assim, pelo menos. E vamos ver o que vem pra personagem na próxima temporada, né? Kristen Cole. Cara, eu odeio esse personagem. Eu acho engraçado porque todo mundo, assim, acaba odiando mais ele do que qualquer outra pessoa. Mas é o que eu digo, eu acho que, assim, é muito mais fácil a gente odiar um personagem que a gente consegue relacionar com pessoas da vida real. E, assim, o fato de todo mundo odiar o Kristen Cole é porque ele é um cara que não soube ouvir um não, e por conta dele ter ouvido um não e levado um fora, ele passou a odiar a menina que deu um fora nele, entendeu? E se tornou um cara extremamente hipócrita por conta disso, né? E é mais fácil odiar ele porque existem pessoas assim, né? Do que um cara que monta um dragão e mata as pessoas com um dragão, entendeu? Então eu acho que é mais fácil a gente relacionar isso à vida real, assim, né? Mas enfim, falando sobre o Kristen Cole, assim, eu acho que ainda bem ele ficou um pouco apagado nessa temporada. No final da temporada. Eu acho que ele apareceu nos primeiros episódios ali, só pra mostrar a incompetência dele como o Lorde ali, capitão da Guarda Real. Horrível, Lorde Comandante, aliás, da Guarda Real. Muito ruim dentro do posto dele ali. E depois ele ficou meio sumido, né, nos últimos episódios. Gente, no último episódio eu tinha até esquecido que esse homem existia. Aí ele me aparece na tela e eu pensei, nossa, tava tão bom. Mas eu achei interessante aquela última cena dele ali, com as reflexões dele, com esse tal, blá blá blá. Mas, enfim, não tem muito a acrescentar. Odeio ele. É assim. E é isso. Não sei o que esperar dele aí pela frente. Espero que se vá logo, porque é complicado continuar aguentando ele, né? Sobre o lado dos pretos, né? Bom, a gente tem o início da temporada com a Rhaenyra sofrendo o luto dela, né? E muito bem feito, assim, muito bem atuado também. Aquele primeiro episódio, assim, que a Rhaenyra, ela fala uma frase o episódio inteiro e a gente tem a força inteira, assim, dá pra sentir, sabe, em uma frase. Maravilhoso, muito bem feito. Só que eu tenho algumas questões, e eu acho que é o que muita gente acaba reclamando também em relação à personagem da Rhaenyra e como ela vem sendo retratada na série. Porque, como eu comentei, acho que eu comentei, né, que o livro, ele em alguns momentos, ele tenta vilanizar um pouco a Rhaenyra. Ah, porque ela era muito ruim, tal, ela virou muito amarga e tal, e tenta dar uma vilanizada nela. Só como tinham relatos ali que eram pessoas opostas à Rhaenyra, é normal que eles tentassem vilanizar a imagem dela. Só que eu acho que a série, ela tenta passar muito um pano. Porque eu acho que assim, eu acho que fica meio que claro que, apesar de terem os dois lados, a série pende pra deixar como os mocinhos um lado e vilanizar o outro. E eu acho que até os fãs, de um modo geral, acabam caindo nessa, torcendo para um lado por achar eles mais os mocinhos do que o outro lado, mesmo que não tenha muito isso. Mas a série ela acaba tentando fazer isso, colocando muito a Rhaenyra como essa pessoa que tá tentando buscar paz, que é muito pacífica e coisa e tal. E eu acho que a série errou muito nessa mão, entendeu? Eu entendia isso tá acontecendo antes, mas assim, pra mim já foi um erro eles insistirem muito nisso depois do final da temporada passada. Porque assim, a temporada passada termina com a Rhaenyra recebendo a notícia do Luke, né, do que aconteceu ali com o Luke, coisa e tal, e ela vira, assim, a gente termina a temporada com ela com fogo no olho, assim, né, dá pra ver que ela tá naquele mood de, tipo assim, vai começar a guerra. E aí começa essa temporada, dá pra ver que a Rhaenyra tá sofrendo, né, a gente tem todas as cenas super emocionantes, ela fala, eu quero o Aemond Targaryen, e a gente sente toda essa raiva dela, e depois isso parece que evapora, né? Não sei se por conta, né, do evento ali do sangue queijo e tal, eu não sei se isso deixa ela abalada e ela meio que
dá uma retraída e tal, mas assim, ela volta para aquele estado mais de querer paz e de tentar negociar e coisa e tal. E ela acaba sendo muito permissiva com as pessoas, do jeito com que elas falam com ela. Então, o próprio conselho dela fala de jeitos com ela que, tipo assim, nenhum outro rei deixaria falar com, né, com um monarca, né, desse jeito. E ela acaba deixando nessa tentativa de ser um pouco mais da paz. Então, eu acho que eles acabaram tirando muito da personalidade da Rhaenyra nessa segunda temporada, sabe? Eu acho que a gente vê uma fagulhazinha, assim, do que pode ser, né? Do que ela pode vir a se tornar no final da temporada, ali nos últimos 2, 3 episódios. Mas, assim, é uma coisa muito pequena. Então, assim, eu sou time preto, como eu falei, eu sou Rhaenyra na cabeça aqui, rainha. Mas, eu acho que eles estão tornando ela uma personagem muito sem dimensão, sabe? Uma personagem muito que só tem uma coisa na cabeça. Ai, é a profecia, é o não sei o que, a paz e tal. E assim, já passou vários momentos dessa temporada que já não tem mais como chegar nisso, não tem mais como voltar atrás, que é algo que eles falam várias vezes na temporada. Então eu acho que é meio chato ficar insistindo nisso várias e várias vezes, sabe? Então me irritou um pouco essa essa coisa toda da Rhaenyra ser muito de boinha a temporada inteira, sabe? O plot do Daemon eu vou comentar depois, porque é um pouco mais separado, né? Mas assim, a gente teve então, né, a batalha ali que trouxe o fim de Rhaenys e Meleys. Foi uma batalha muito bonita, foi bonita no sentido visual, assim, realmente de ver os dragões lá, tal. Foi muito triste, muito feia no sentido de guerra, mas assim, visualmente falando, os efeitos visuais estavam incríveis, então ficou muito legal de assistir. Tem algumas críticas a se fazer, né, da questão da Veiga se escondendo, porque o dragão daquele tamanho se escondendo é meio difícil de acreditar, mas enfim. Mas no geral, assim, a batalha foi muito legal, muito triste, mas foi muito bem feito, assim, e acho que é um momento importante realmente pra definir os próximos passos ali do time preto e para eles começarem, então, a questão da procura para os novos montadores de dragões, né? Então, é um acontecimento triste, mas necessário, e que gerou cenas boas, sequenciais também, né? Como a cena da Baela conversando com o Corlys. A Baela é uma personagem que ainda tá bem coadjuvante, né? Ela ainda não tá aparecendo muito, mas assim, os momentos dessa temporada que ela apareceu, que ela pôde realmente ter uma presença mais ativa ali, eu acho que valeu super a pena. A gente tem a cena dela voando atrás esqueci o nome dele, do Criston Cole. Maravilhosa, devia ter metido um Dracarys de uma vez, mas enfim, estava seguindo ordens, né? A conversa dela com o Corlys muito boa também, e a conversa dela com o Jace também muito boa. Então, assim, eu tô gostando bastante da personagem da Baela, apesar dela ser uma personagem bem coadjuvante ainda, não ter tanta presença. Eu acho que quando ela aparece, sabe? Então, assim, eu tô gostando, assim, sabe? Tomara que na próxima temporada venha mais dela, porque eu tô achando ela bem interessante. Falando sobre a Rhaenys em si, eu queria ter visto um pouquinho mais dela, sabe? Eu achei que em alguns momentos faltou definir um pouco melhor a Rhaenys, sabe? Porque meio que não dava pra entender se ela tava a favor da paz, se ela tava a favor da guerra, que uma hora ela pendia pra um lado, outra hora ela pendia pro outro, então eu acho que ficou muito nessa indecisão, sabe? Então eu queria ter visto um pouco mais antes da gente ver o fim dela, mas foi um fim muito legal, assim, foi um fim heróico, pelo menos, né? Então achei isso bem legal. O Jace que eu comentei ali, né? Eu acho que o Jace também teve uns momentos legais na temporada. A gente teve, né, ele negociando coisas ali em nome da Rhaenyra e tal. A gente vê ele se comportando bastante como um adolescente, né? Porque ele né? Então várias vezes ele meio que tipo, não entendendo e querendo meio que desafiar as ordens da mãe dele ali. Mas acho que faz parte, assim, né? Inclusive, eu gostei bastante da conversa que ele e a Rhaenyra tiveram ali no penúltimo episódio? Ou foi no último? Foi no penúltimo. Que ele questiona ela sobre a questão do pai dele, né, tal. Então, eu achei legal que isso foi colocado, assim, às claras, sabe? E eles conversam sobre isso, assim, mesmo que ele esteja bravo sobre isso, tal. E depois tem a conversa dele com a Baela, né? Então ele fica meio emburradinho ali por conta dos novos montadores de dragão.
mas depois, tipo, ele continua bravo, mas, tipo, ok, né? A decisão foi tomada, eu tenho que lidar com isso, sabe? Então, eu gostei, assim, por enquanto. Apesar dele estar meio chatinho em alguns momentos ali, eu acho que é super entendível também. E acho que não é de se estranhar, né? E antes de ir pro Daemon, só pra encerrar o plot de Pedra do Dragão, a gente teve os novos montadores de dragão, né? E uma coisa que eu gostei bastante foi de como a série foi inserindo esses personagens dentro da trama. Então a gente vai vendo eles aos poucos, a gente vai conhecendo eles, vendo ali uma coisinha ou outra. Então a gente vê o Wolf e o Rio lá em Porto Real, a gente vê o Alien e o Adam. A gente começa a perceber que os dois têm alguma coisa ali, né? O Alien e o Adam. Depois a gente descobre que eles são filhos bastardos do Corlys. Então a gente vai tendo assim uma coisa sobre sobre esses personagens, tal, vendo o que a série tá levando com eles. Até que a gente tem, então, né, o Fumaresia, né, o Sea Smoke, indo lá e escolhendo o Adam, né, ele é um dragão que ele escolhe o que ele quer, ele vai atrás, entendeu? E a gente tem depois o Ryu e o Ulf sendo escolhidos, né, pelo Vermithor e a Asa Prata, né. E, inclusive, essa cena ficou bem legal deles, tanto o Sea-Smoke indo atrás do Adam, quanto todos os que poderiam ser bastardos Targaryen ali tentando reivindicar os dragões, e os dragões ali, o Vermithor, na verdade, né, não querendo ninguém até o Ryu dar aquele grito ali na frente e tal, se mostrar bem corajoso. Eu gostei bastante dessas cenas, assim, deles reivindicando os dragões, assim, achei bem legal mesmo. E acho legal também que a gente já vê a diferença entre eles, né? A gente vê que o Adam já desde o início, tipo assim, não, já ajoelhou pra Rhaenyra e não, eu quero aprender a ser um montador e eu quero, né, seguir e me ajoelhar e servir a você e coisa e tal, ele já todo respeitoso, todo, né, honrado, assim, até onde a gente sabe. O Rio também, a gente vê que ele é bem mais centrado nesse quesito, tipo, ele é bem mais respeitoso, enquanto o Uff é totalmente o oposto dos dois, né? Enquanto os outros são mais essa coisa mais honrados, mais respeitosos, tal, o Uff, ele já é totalmente assim, não quer nada com nada, ele tá feliz que ele tá com o dragão dele, ele desrespeitou o príncipe herdeiro, ele desrespeitou a rainha, e assim, sabe, ele não tá nem aí. E é interessante ver esses contrastes, né? Vamos ver como é que isso vai ser, se esses personagens vão continuar todos sendo desse jeito, assim. Então, vamos ver. Mas rendeu cenas boas aí, né? As cenas ali deles reivindicando os dragões, como eu falei, eu gostei bastante. A cena final do episódio 7 também foi boa, né? Com o Aemond indo atrás e dando uma rezinha ali quando ele viu que tava, né? Que poderia dar ruim pra ele, né? Ele tava em desvantagem ali. Mas eu gostei, assim, eu acho que tem algumas coisas que poderiam ter sido melhoradas, como eu falei, tem essa questão da Rhaenyra, que pra mim é o que mais pega, assim, de tudo, porque é uma personagem que eu gosto, e eu acho que eles estão aliviando muito, sabe, pra tentar deixar ela muito mocinha e tal, quando as histórias do George R. R. Martin nunca foram sobre isso, sabe, então, enfim, espero que venha uma virada aí na terceira temporada. E vamos falar então sobre o Daemon, né? Porque, assim, o Daemon acho que foi o plot mais odiado de todo mundo nessa segunda temporada. Mas, assim, eu tenho meus prós e contras desse rolê todo. Porque eu gostei de algumas coisas. Eu acho que tiveram visões muito interessantes, assim. Tanto pro desenvolvimento do Daemon, quanto pra gente entender mais o que se passa na cabeça dele, sabe? E pra gente entender também toda a mística que acontece em volta de Harrenhal, porque tem muita coisa envolvendo. E a gente tem que lembrar que, apesar da história se focar, né, nessa questão do jogo político, a gente tem os dragões, que são seres mágicos, mas foca bastante nessa questão da família ali, tá brigando pelo poder e coisa e tal. Game of Thrones sempre trouxe essa vertente mágica e mística e coisa e tal. Então eu achei interessante que eles introduziram isso em House of the Dragon pra mostrar que, tipo, todos esses elementos, apesar de serem elementos explorados em Game of Thrones, já estavam presentes lá. Eu fico meio assim deles ficarem insistindo nessa profecia o tempo inteiro, porque a gente sabe que se realmente, né, a gente tá vendo que é tudo cânone,
dentro do mundo das séries. Então, assim, a gente até viu a Daenerys na visão do Daemon agora no último episódio. Então, assim, se a gente vai levar ao pé da letra que a série realmente de Game of Thrones é a sequência, digamos assim, de House of the Dragon, a gente sabe que essa profecia do príncipe que foi prometido não deu em nada. Então, assim, eu acho que todo mundo fica um pouco assim, porque a gente sabe que, no fim, essa profecia, né, e nada é a mesma coisa. Então, vamos ver o que a série vai fazer com isso no final, né? Mas, assim, por enquanto eu fico com essa coisa, assim. Mas eu acho interessante, o Damon teve um desenvolvimento legal, a gente teve algumas cenas muito boas, como, por exemplo, a cena com o Oscar Tully, que virou, né, o novo herdeiro ali da casa Tully, coisa e tal, e o senhor ali de Corre Rio e das terras, que eu esqueci o nome, das Riverlands. É as terras, que tem um nome, gente, eu esqueci o nome em português. Mas enfim, das terras ali. Mas a cena dele ali falando com o Daemon e meio que tipo, desafiando ali o Daemon e tal, foi muito boa. Aquele menino, inclusive, excelente. E tiveram algumas visões legais. As cenas dele com o Viserys foram cenas legais. As cenas que ele tem com a Rhaenyra mais nova também. Então, foram cenas bacanas. Só que eu acho que eu concordo que se estendeu um pouco mais do que deveria, sabe? Porque, tipo, foi meio que ele vai pra lá no episódio 2, né? Então, tipo, do episódio 3 até o episódio 8, é isso? Acho que é, né? A gente tem o Daemon tendo os surtos dele, né? Então, ficou um pouco cansativo porque parece que todo episódio era a mesma coisa, apesar de que eram visões diferentes e eram coisas diferentes, desenvolvimentos, né, diferentes pro personagem. Eu acho que pro telespectador fica meio que parecendo, fica cansativo porque fica parecendo que, pô, de novo, lá vai ele, ver o cara de novo, ver outra pessoa, né? Então, dá essa impressão por conta disso. Mas eu acho que, no geral, foi bem interessante, trouxe bastante coisa diferente, assim, pra gente ver sobre o Daemon em si, ter uma visão que a gente não tinha tido sobre ele ainda. Ter as visões ali da profecia, né, um fanservice de leve aparecendo Daenerys, que eu achei legal, tá? Assim, tô falando de fanservice, mas assim, não importo. Apesar de que eu fico chateada porque no fim não vai dar em nada, mas enfim, gosto de ver ali. E teve a cena do Daemon ajoelhando pra Rhaenyra na frente de todo mundo, coisa e tal, que eu gostei, tá? Achei legal, gostei dele ajoelhando ali, reconhecendo ela, na cara do outro que tava querendo trair a Rhaenyra ali e queria colocar o Daemon como rei, então eu gostei, entendeu? Tem os seus problemas ali, mas eu acho que no geral, acho que trouxe um desenvolvimento bacana pro personagem. Poderia ter sido mais rápido? Poderia. Mas, enfim, já foi, então assim, a gente tá avaliando o que foi e, né, não tem como mudar, infelizmente. Bom, gente, eu não faço ideia de quanto tempo tá esse vídeo, entendeu? Porque eu tô falando aqui há muito tempo e eu tive que refalar várias coisas, então eu já não sei mais quanto tempo tá esse vídeo. Mas eu imagino que já esteja um pouquinho longo, assim. Mas eu só queria realmente fazer esse vídeo pra dar minha opinião, pra dizer o que eu achei, porque eu não consegui comentar muito durante a temporada, né, nem nos stories, nem nada, então eu queria fazer esse vídeo pra dar minha opinião. Eu sei que muita gente não gostou da temporada e como eu já tinha comentado quando eu tava falando de opiniões e coisa e tal, eu acho que tá tudo bem ter opiniões diferentes, sabe? Eu acho que o problema é você querer impor a sua opinião nos outros, né, como eu vi algumas pessoas fazendo, inclusive. Como eu disse sobre a temporada, eu gostei, mas eu acho que ela foi sim um pouco mais lenta. Eu acho que os diretores, showrunners, enfim, eles têm que ter um pouquinho mais de equilíbrio entre ser muito lento e ser muito corrido. Como eu falei também, tem que levar em conta que a série teve alguns problemas externos que estavam fora do alcance, como por exemplo a própria HBO cortando episódios aí. Então eu acho que eles podem se preparar melhor para uma terceira temporada e eu acredito que vai vir melhor na terceira temporada. Eu falei que ia comentar mais sobre a season finale, mas eu já falei tanto que eu não quero mais ficar muito tempo. Mas assim, sobre a season finale é mais ou menos o que eu falei da série como um todo, sabe? Da temporada como um todo. Eu entendo porque que a galera ficou decepcionada, porque season finale geralmente tem acontecimentos muito grandiosos. Mas, assim, eu não tava tão animada, eu confesso. Eu tava tipo, ok, vamos terminar a temporada e é isso. Eu não esperava que fossem acontecer coisas muito uau e talvez por isso eu não me decepcionei, sabe? Eu achei um episódio ok
E é isso. Basicamente é isso, sabe? Eu não achei horrível e eu gostei, sabe? Eu achei um episódio ok, talvez não pra uma season finale, mas gostei. Mas enfim, gente. Espero que algumas dessas coisas que eu comentei aí sejam corrigidas na próxima temporada, principalmente essa questão da personalidade da Rhaenyra, que pra mim é o que mais tem me incomodado na série como um todo, sabe? Eu acho que tem muito mais a mostrar da personagem e acho que eles estão se mantendo muito nessa zona de a mocinha da história, sabe? Então acho que eles têm que arriscar um pouquinho mais com ela aí e eu espero que eles façam isso na próxima temporada, realmente. Bom, gente, mas é isso. Essa é a minha opinião, então, sobre a segunda temporada de House of the Dragon. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, lembrando sempre de manter a educação e o respeito, né, gente, com as opiniões contrárias às nossas, né, as minhas, as de vocês também, então não vamos brigar aí por conta de série de TV, por favor, né, então opiniões diferentes faz parte aí de livros, de filmes, de séries, e é isso, eu acho que isso traz discussões mais interessantes. Mas deixa aqui, então, o que vocês acharam, se vocês estão aí ansiosos para a terceira temporada, o que vocês acham que vem por aí. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder o meu conteúdo. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.